Eu queria tirar 3 reflexões rápidas hoje em 2 capítulos de Atos, Atos capítulo 3 e 4. Eu acho que já está aí para vocês, mas o tema do que eu queria dessa reflexão, eu não quero deixar vocês mais tempo com fome, então eu vou procurar ser o mais breve possível, compartilhando o que eu ganhei, ou o que ganhei. Eu não sei quantos de vocês já ganharam algum presente agora no final do ano, mas alguns presentes que nós ganhamos muitas vezes marcam as nossas vidas. Imagine que você ganhou um presente muito precioso, muito grandioso, e esse presente foi algo que mudou a sua vida para sempre, algo que marcou muito a sua vida, um presente a qual mudou o rumo da sua vida. Esse presente foi um presente que nenhum outro se igualou. Ao mesmo tempo, existem pessoas ao seu redor que eles também precisam de um presente igual a esse. Um presente igual ao que você ganhou, um presente que é tão grande quanto o seu. E você pode compartilhar esse presente com eles, mas muitas vezes você pressupõe que esse presente não vai ser suficiente para essa pessoa. E você guarda o presente só para você. Não, se eu dividir com ela não vai ser a mesma coisa, ou não vai ser tão simples como foi comigo, de ser um presente tão precioso, para ela não vai ser. Isso é o que acontece muitas vezes quando nós somos salvos, né? A salvação ela é um presente de Deus. Efésios capítulo 2 deixa muito claro isso, de mostrar que a salvação ela é um dom de Deus, é graça. Graça significa um presente, ou algo imerecido, um presente que você ganhou, que você não merecia. Isso é a definição mais simples de graça, um presente imerecido. O que nós vamos ver nesses 2 capítulos, obviamente que nós não vamos ter tempo para tirar todos os detalhes desses capítulos, mas nós vamos tirar 3 lições aqui nesse texto muito conhecido. Nós vamos ver a realidade de que nós vemos muitas vezes na nossa vida. Mudou aí o som. Nós vamos ver algo que nós vemos muitas vezes em nossa vida, que é nós não acreditarmos que a salvação ela pode ser algo compartilhado com tanta simplicidade. O que nós vamos ver, 3 lições aqui, que nós vamos aprender com Pedro e João, nesses 2 capítulos, primeiro, a salvação nos faz olhar diferente para as pessoas. Nós vamos ver aqui, através da vida de Pedro e João, que a salvação ela nos faz olhar diferente para as pessoas. Não que nós vamos olhar de cima para baixo para ninguém, não. No sentido que nós vamos olhar para as pessoas com a necessidade de salvação, tanto quão nós somos ou éramos. A segunda coisa que nós vamos ver é que a salvação nos dá ousadia. A salvação, por meio de Cristo, ela deve nos dar ousadia. E a terceira é que a salvação nos faz compartilhar esperança. Esse texto vai nos dizer que Pedro e João ensinam que salvação deve ser anunciada com ousadia, pois eles tinham certeza o que e em quem criam. Nós vamos ver que Pedro e João, eles ensinam a respeito de salvação. E essa salvação ela deve ser anunciada. Anunciada como? Com ousadia. Por quê? Porque eles tinham certeza em quem e o que eles criam. É o que a gente vai ver aqui. O meu desejo para você, ao término desse sermão, é que você entenda que nós não fomos salvos para melhorar as nossas vidas. Nós não fomos salvos apenas para que as nossas vidas tivessem uma melhoria, que a gente vivesse melhor nesse mundo. Não é só isso. Obviamente pode acontecer que nós vamos entender melhor como que o mundo acontece, as maldades, a bondade de Deus, e pode ser que a nossa vida tenha uma melhora. Mas esse não é o objetivo primário da salvação. Nós somos salvos para compartilhar com ousadia a única verdade capaz de salvar aqueles que ainda estão perdidos ou longe de Cristo. Eu quero ler com vocês os 10 primeiros versículos. A gente vai passar pelos 2 capítulos, 3 e 4, mas a gente vai ler os 10 primeiros versículos do capítulo 3.
Atos, capítulo 3, os versículos 1 até o 10. Diz assim a palavra de Deus. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhes tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Tua palavra está aberta, ó Pai, diante de nós. Nós lemos um texto que é muito lindo de se ver, um texto que é desafiador, mas nós pedimos, Senhor, que esse texto não seja apenas bonito aos nossos olhos, mas seja algo que venha nos desafiar a viver a Tua palavra, a crer, obedecer e colocar em prática, Senhor Deus, aquilo que temos ouvido aqui. Nos ajude, Pai. Ajude-nos a sermos praticantes daquilo que temos ouvido e não somente ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que nós vamos ver é que a salvação nos faz olhar diferente para as pessoas. Nós vemos aqui que, ao que parece no contexto, se você depois tiver um tempo para ler os 2 capítulos em casa, eu desafio vocês a lerem. Eu tenho lido, estou lendo novamente o livro de Atos. Ao que parece, esse homem ele era conhecido ali de todos, pelo que a gente vê no contexto. Os 2 capítulos, 3 e 4, vai tratar especificamente de todo esse acontecimento desse homem. Vai desencadear ali um reboliço muito grande, ali por meio de Pedro e João. Mas a gente vê que esse homem era um homem conhecido. Esse coxo era um homem que as pessoas conheciam ele. Não era um homem que ninguém conhecia, tanto que isso é uma coisa muito importante, até porque eles testemunham que não foi algo que os apóstolos inventaram. Eles viram o que estava acontecendo ali. Os primeiros versículos aqui, esses primeiros 3 versículos, nos mostram 2 movimentos. Se você ler Atos, aí, esses primeiros 10 versículos que nós lemos devagarzinho, você vai ver que parece que Lucas está descrevendo um movimento. O tempo todo, até onde esses homens iam, descrevendo detalhadamente o que estava acontecendo. E o primeiro movimento que a gente vê no capítulo 1 é o movimento de Pedro e João. A gente vê o texto dizendo que eles estavam se dirigindo ao templo. E especificamente se dirigindo ao templo, indo para a oração das 3 horas da tarde. Então eles estão mostrando ali o que está acontecendo. Pedro e João indo ao templo. Por outro lado, a gente vê o outro movimento que o texto mostra, que é o movimento desse coxo. Ninguém sabe o nome dele aqui, mas diz que é um coxo que ele sempre estava ali, todos os dias naquela porta, todos os dias vendo aquele povo entrando e ia pedir esmolas. Versículo 2, a gente vê que ele diz assim: estava sendo levado, ou seja, Pedro e João se dirigiam, esse homem não estava se dirigindo porque ele não andava, ele não podia andar, então ele estava sendo levado, um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam ali. A gente vê 2 movimentos importantes aqui, Pedro e João vindo, ao mesmo tempo que esse coxo está sendo levado, ambos para o mesmo lugar. O texto faz questão de descrever aqui que ele estava na porta do templo. Na porta do templo iam os religiosos, judeus, aqueles que de alguma maneira queriam ouvir a sabedoria ali dos judeus. E aquele homem todo dia passava ali. Só que aquele dia foi diferente para ele. A gente vê que Pedro e João, eles olham para aquele homem de uma maneira diferente naquele dia.
Até aquele momento, certamente, ele tinha passado por muitos líderes, na realidade, deveria ter passado por eles, escribas, fariseus, aqueles homens doutores da lei, passado por ele, nunca ninguém deveria ter olhado para ele. E o texto nos dá a entender, parece que aquele homem ele estava com a cabeça baixa. Ele deveria ficar, não sei quantos de vocês já viram aquelas pessoas pedindo esmolas, que eles ficam só com algum objeto pedindo esmola, e ao que parece esse homem estava desse jeito, com a cabeça baixa, pedindo esmola. Pedro e João, quando chegaram na porta do templo e viram aquele homem ali, eles não somente não disseram assim, não, a gente não tem nada, mas eles fizeram algo interessante aqui. Eles dizem, nos versículos 4 e 5, a gente vê aqui, que Pedro e João, ao que parece Pedro, é o que falou aqui, eles olham para aquele homem, eles não apenas olham, mas eles dizem assim, o texto diz, Pedro fitando juntamente com João, ou seja, os dois olharam para ele, e disse, olhe para nós. Pedro não apenas deu uma resposta para ele ou algo, Pedro queria que ele olhasse para cá. Pedro disse assim, olhe para nós. A partir daquele momento, aquele homem certamente deve ter tomado um susto. Imagina, ele passa o dia inteiro ali, ninguém se importa com ele, as pessoas passam, dão uma esmola, outros passam, dizem que não tem, mas alguém agora diz, olhe para nós. O que nós vemos aqui, o primeiro exemplo na vida de Pedro e de João é que aqui Jesus tinha há pouco tempo deixado essa terra, agora eles estão tomando rumo para espalhar o Evangelho, e eles conheciam o Mestre. Jesus não era alguém que passava pelas pessoas e somente curava alguém aqui, estava somente fazendo movimento. Jesus era alguém que, como homem e Deus, se importava com as pessoas. Lembra de quando Jesus curou aquele homem que estava cego, que ele fez lá uma lama com a saliva, passou no olho dele, parou. A mulher samaritana, Jesus parou. A mulher com fluxo de sangue, Jesus parou. Jesus não ia só passando. E Pedro e João agora, como salvos, eles fazem algo muito parecido com Jesus. Eles param, eles se importam. Esses dois versículos aqui, na realidade esses 3 versículos, o 6, quando Pedro olha para ele e diz assim, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. A salvação, ela nos faz olhar diferente para as pessoas, ou ela deveria pelo menos nos fazer. Se você olha para as pessoas, se você como salvo, você passa pelas pessoas, e você muitas vezes, às vezes que tem a oportunidade, você não se importa com ela, você precisa começar a orar a Deus e pedir para você se importar com as pessoas que estão sem Cristo. Nós deveríamos ousar ou pedir ao Senhor que nos desse ousadia para que cada pessoa que passasse por nós, elas nunca passassem sem ouvir de Cristo. Imagina que aquelas pessoas que passam por nós, o Uber que você pega, a pessoa que trabalha na sua casa, o caixa do mercantil, que muitas vezes você passa e nem dá um bom dia, não inicia nenhum diálogo, aquela pessoa ela pode estar indo para o inferno. E nós deveríamos olhar diferente daquelas pessoas. Eu digo para vocês isso, ultimamente, depois que eu vim morar no Eusébio, eu tenho orado ao Senhor para que Deus nos desse oportunidades de compartilhar o Evangelho. Muitas vezes nós estamos do caminho de casa para a igreja, né? De casa para a igreja, de casa para a igreja, mas tem um pessoal do condomínio. A Cris conhece o pessoal do condomínio, que ela é a minha síndica, né? Então, tem um pessoal ali ao nosso redor, muitas pessoas. Eu tenho um filho pequeno, isso é uma oportunidade muito grande. Se você quer compartilhar o Evangelho, você é casado, tem um filho, isso é bom, viu? Uma dica boa. O menino faz amizade tão rápido. Nós já compartilhamos muito o Evangelho por meio do Conrado. E nós temos orado. Outro dia nós estávamos na praça, um casal com um bebê, passou, olhou para o Conrado, nós vamos para o bebê dele, começamos a conversar com ele. Daqui a pouco nós estávamos já falando de Jesus para eles. Eles até vieram visitar aqui a igreja e nós temos feito contato com eles para compartilhar o Evangelho. Nós deveríamos andar como salvos
deveríamos andar o tempo inteiro pedindo ao Senhor que nos dê essa oportunidade de compartilhar o que temos aprendido. A segunda coisa é que, se nós queremos compartilhar sobre salvação, nós precisamos compartilhar isso com ousadia. A salvação, ela deve nos dar ousadia. Não é algo que nós vamos compartilhar com medo. Muitas vezes nós queremos maquiar aquilo que nós conhecemos sobre Deus, para que a mensagem ela chegue um pouquinho mais maleável, né? As pessoas se importem mais com o que nós queremos falar ou com o que nós pensamos do que com a verdade. E o que nós vemos aqui no exemplo de Pedro e João é que eles não passaram um pano para aquelas pessoas. Eles falaram da verdade. E a verdade muitas vezes é dura. E foi uma verdade dura. Vamos ler aí no versículos 11. Quero gastar mais tempo com essa leitura. Capítulo 3, versículos 11 ao 16. Depois nós vamos ver o outro texto, que é o capítulo 4, 5 ao 11. Primeiro vamos ler aqui o capítulo 3, 11 ao 16. A palavra de Deus diz assim: Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, esse homem é o coxo, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Quando este já havia decidido soltá-lo, vocês negaram o santo, o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Do que nós somos testemunha pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Pedro aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho, mas ele não pregou o evangelho aqui foi um evangelho de verdade, não foi mamão com açúcar, como diz aí, né? Foi um evangelho duro. Pedro, ele chegou e ele disse assim: olha, vocês estão admirados por causa que esse homem foi curado? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, sabe quem foi que curou esse homem? O Jesus que vocês mataram. O Jesus que vocês crucificaram, inclusive trocaram por um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Olha que frase dura que Pedro diz. Aquele que trouxe a vida ao mundo, vocês mataram ele. Pedro não apenas, vinham cá, vamos conhecer um pouco mais desse Jesus, chegue mais perto de nós. Não. Pedro não perdeu a oportunidade. Meus irmãos, eu não estou dizendo que nós precisamos ser duros sempre na pregação do evangelho. Eu estou dizendo aqui que nós devemos pregar o evangelho com verdade. Devemos pregar aquilo que o evangelho diz. O evangelho envolve dizer que o homem é pecador porque ele é pecador. O evangelho envolve dizer que o homem não pode se salvar porque é a verdade. O evangelho envolve dizer que pecado é o que Deus diz nas Escrituras ser pecado. Não é o que as pessoas hoje... ser pecado é aquilo que as pessoas estão definindo ser pecado, né? Hoje estão fazendo uma seleção de pecado. Não. O que a Bíblia diz ser pecado é pecado, nós temos que denunciar isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer isso com ousadia vinda do Espírito Santo. E aí é onde eu parto para o terceiro ponto. Essa salvação, ela não nos faz compartilhar apenas com ousadia a dureza do Evangelho. Ela também nos faz compartilhar a esperança. Pedro, ele deu uma cajadada, bem dura aqui, e dizer que as pessoas mataram o autor da vida.
Eu não vou ler todos os textos aqui para a gente ganhar tempo, porque eu já estou chegando na meia hora. Então não quero que vocês fiquem com fome e fiquem com raiva de mim. Até porque eu não sou Pedro e nem João, né? Então tenham paciência comigo. O terceiro ponto é que nós devemos compartilhar a esperança. Devemos falar a verdade, a dureza do Evangelho, devemos. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho não é algo sem esperança. O Evangelho tem esperança. Por que nós devemos compartilhar a dureza do Evangelho? Porque se vou compartilhar só a parte boa, por que as pessoas vão precisar de Cristo se elas são boas? Ninguém é bom, nós precisamos dizer isso, ninguém é bom, todos são pecadores, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3. Se todos entendem que são pecadores e eles não podem se salvar, eles precisam de esperança, e essa esperança só é encontrada em Jesus. Quando chega mais na frente, no versículo 17 até o 21, ainda do capítulo 3, Pedro ele aproveita e ele dá esperança para eles. Vocês mataram o autor da vida. Aqueles homens deveriam ter ficado desesperados de saber, nós matamos Jesus. Imagina você naquele lugar lá, alguns dias atrás, alguns meses atrás, provavelmente há 2 meses atrás, alguém morreu em um lugar muito conhecido, que dizia ser o Messias, e você estava lá gritando para matar ele. Agora você sabe que esse Messias ressuscitou e que é verdade mesmo. Inclusive você está vendo agora na sua frente que esse homem foi curado pelo poder do Messias. Aí vem alguém aqui na frente e diz assim, foi você que matou o Messias, foi você que matou Jesus. Esses homens devem ter ficado desesperados. Mas Pedro ele continua, versículo 17 ele diz, e agora irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer, portanto, arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie a Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Assim como Pedro falou da dureza do Evangelho que aqueles homens tinham matado Jesus, ele também mostra a esperança. Então, 3 coisas que nós vimos aqui, meus irmãos, é que salvação ela nos faz olhar diferente para as pessoas, porque as pessoas precisam do Evangelho, assim como nós precisamos. Nós não olhamos diferente para ninguém. Nós estamos no outro patamar. Não, isso é conversa. Nós somos iguais a todo mundo. A diferença nas nossas vidas é o que Cristo fez por nós. Nós somos diferentes daqueles que não acreditaram em Cristo por causa de Cristo. Não é porque eu sou bonzinho ou porque eu sou melhor do que alguém. Por causa de Cristo. Porque eu ganhei esse presente gracioso, eu olho para as pessoas querendo compartilhar isso. E eu compartilho com ousadia, falando a verdade do Evangelho. Falando que elas precisam de Jesus. Que sem Jesus elas estão perdidas e vão para o inferno. O inferno é verdade. Mas ao mesmo tempo, eu compartilho esperança. Pedro ele diz, sua primeira carta, quando ele vai estar fazendo saudação ali nos primeiros 3 versículos, ele diz no versículo 3, graças a Deus por Jesus Cristo, nossa bendita esperança. A esperança de salvação, a esperança de que um dia iremos estar com Cristo, é somente pelo que Cristo fez, não pelo que eu fiz. E pelo que eu entendi do Evangelho, pelo que eu entendi de salvação, eu compartilho com ousadia, eu compartilho esperança para as pessoas. Paulo ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o meio que Deus usa para salvar as pessoas. Eu preciso compartilhar o Evangelho, eu preciso falar do Evangelho. E aí nós vemos aqui no capítulo 4, os versículos 1 ao 4,
que essa pregação ousada de Pedro, essas verdades de Pedro, ela teve um resultado. Vamos ler esses versículos e depois nós vamos para a conclusão. Capítulo 4, versículos 1 ao 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram aos sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Veja que a palavra dura de Pedro, a ousadia de Pedro, a esperança que Pedro deu, teve resultados. Aqueles que Deus quis, convenceu, eles se juntaram àqueles homens. Entenda uma coisa, se juntar nesse momento aqui da igreja ao cristianismo era uma certeza de quase morte. O cristianismo aqui estava começando, né? E esses homens aqui, a conversão deles era verdadeira porque eles sabiam que eles podiam morrer. O exemplo de Pedro e João, que eles tinham acabado de ser presos por causa de que estavam pregando o evangelho. Nós não devemos, irmãos, julgar o evangelho. Nós devemos fazer o que Deus disse, compartilhar o evangelho. O efeito, o resultado, não cabe a nós. Cabe a Deus, cabe ao Espírito Santo o convencimento. O meu desejo para você, nesse ano que está quase começando, né, esse que está terminando, foi um ano muito difícil, até mesmo para relacionamentos, mas o meu desejo é que Deus use a sua vida para que você possa compartilhar o evangelho muitas vezes. Que você não perca oportunidades nesse ano que está chegando. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Que você possa entender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. A única coisa que você precisa fazer é compartilhar o evangelho. O resultado não depende de você. O que vai acontecer não depende de você. Mas compartilhe o evangelho. Faça o que Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Prega o evangelho, insista, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra, prega a palavra. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Em conclusão, a melhor decisão que podemos tomar para o ano de 2022 é ser uma testemunha fiel, compartilhando o evangelho, a fim de alcançar aqueles que estão longe de Cristo. A melhor decisão que você pode tomar não é que você vai procurar um trabalho melhor. Isso pode ser uma decisão também. Mas a melhor decisão que você pode tomar é ser uma testemunha fiel, compartilhando o evangelho, a fim de alcançar aqueles que estão longe de Cristo. Você recebeu um presente maravilhoso, a graça de Deus. A graça de Deus alcançou você. Por que você está guardando isso só para você? Compartilhe esse presente. É de graça. Você não paga nada por isso e quem vai receber também não paga nada por isso. O preço já foi pago na cruz, um alto preço. Jesus pagou tudo na cruz. Compartilhe essa mensagem. O meu desejo para você é que você tenha muitas oportunidades e não só tenha, mas aproveite. Imagina se cada um de nós aqui decidirmos fazer um discípulo só no ano de 2022. Nós teríamos que ir para outro lugar, porque não ia dar certo aqui essas mesas no próximo ano, né? Então imagina se você decide fazer um discípulo só. Como nós estaríamos aqui no final do ano que vem? Como nós estaremos aqui no final do ano que vem? Você pode compartilhar um testemunho no ano que vem de que você ouviu essa palavra, você colocou em prática e pelo menos uma pessoa chegou a Cristo por meio de você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Agradecemos a Ti pelo encorajamento de Pedro e João. Texto maravilhoso, um exemplo de homens que não tinham amor à sua vida. Seguiram o exemplo do Senhor, pregaram o Evangelho com ousadia, falaram a verdade, mas ao mesmo tempo levaram esperança. Senhor, nos ajude a levar o Evangelho de verdade para um mundo de mentiras. Nos ajude, Senhor Deus, a levar a esperança para um mundo sem esperança. Que o Senhor possa alcançar, Senhor Deus, os perdidos por meio das nossas vidas.
É o meu desejo, Senhor Deus, para o ano que se inicia. Em nome de Jesus. Amém.